Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em Costa, trazendo informações aí sobre Palmeiras, que enfrenta amanhã o Atlético Mineiro, e também sobre um plano B que pode ter aí de reforço para o Verdão. Então, sem mais enrolações, fica aí, galera, com o vídeo. Sem acordo com Danilo, o Palmeiras pode buscar um outro volante. Fabinho, que integrava a seleção brasileira e foi alvo do Verdão no primeiro semestre, pode voltar à pauta? Fui atrás dessas respostas e conversei na manhã desse sábado com um dirigente do Departamento de Futebol Alviverde. E a resposta do Palmeiras, de forma oficial, é de que não há intenção de fechar com o Fabinho ou com qualquer outro jogador do mercado. O Palmeiras entende que seu elenco atual é suficientemente capaz, mas entendeu-se que o Danilo seria uma ótima oportunidade de mercado. O técnico Abel Ferreira adora o volante revelado no próprio Verdão. Até por isso, Palmeiras se comprometeu a pagar 30 milhões de euros fixos ou 174 milhões de reais, com a recusa do Botafogo. E o fato de o Danilo ter disputado seu 13º jogo contra o Vitória nessa quinta-feira, acabou-se qualquer chance de negociação. O Palmeiras se retirou das tratativas e não pretende trazer outro reforço para a função de volante. Fabinho, que está livre no mercado depois de deixar o Al Ittihad, está dando preferência a uma volta para a Europa. Se não acontecer, ele vai tentar negociar com clubes da Arábia Saudita e somente depois cogitaria voltar ao Brasil. Muita engenharia para um atleta que é extremamente caro e que caberia no Palmeiras, mas o Verdão avalia de que o atual elenco é suficientemente capaz. A grande briga agora de Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira vai ser sustentar o time titular. Diante de propostas que devem pintar do velho continente, a janela europeia ainda está por começar. E a promessa que a Leila tem feito aos seus pares é de que não vai vender jogadores titulares. Ela está obcecada com a ideia de ganhar uma Libertadores da América, é o título que lhe falta como presidente alviverde. Só para completar o noticiário do Verdão, contar que o Palmeiras rejeitou nas últimas horas uma oferta do Parma por Eric Belé. A proposta de empréstimo com opção de compra de 4 milhões de euros foi mal avaliada no Verdão. O Palmeiras fez o penúltimo treino de olho na partida deste domingo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. A grande notícia do dia foi que o lateral direito Giai participou normalmente da atividade, já recuperado de uma torção no tornozelo. Como Kelvin está suspenso, o retorno do argentino contra o Galo seria ainda mais importante. Só que por enquanto ele ainda é tratado como dúvida, assim como Vitor Roque, que está na transição física, e Felipe Anderson, que foi desfalque no último jogo por causa de um edema na coxa. Os dois também treinaram normalmente nesta sexta. Na atividade, Abel Ferreira comandou exercícios de triangulações, cruzamentos, finalizações e jogos em campo reduzido. E com as dúvidas na lateral direita, o técnico pode apostar de novo no esquema com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros eu fico mais livre ali para poder construir também, junto com os volantes ali, tanto que no primeiro gol eu estava lá na frente e consegui achar esse passe ali no Sousa. Então com esse passe que eu tenho, eu acho que prevalece muito. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que aparece no segundo lugar com um jogo a menos. E contra o Galo ostenta um ótimo retrospecto, com apenas uma derrota nos últimos 16 jogos. Então um duelo difícil, a gente sabe que é um time muito bom, um time com grandes jogadores, que sem dúvida vai ser um jogo difícil, mas com total confiança no nosso time. Nessa sexta-feira, o São Paulo apresentou uma novela envolvendo Danilo e Palmeiras chegou ao fim, pelo menos nessa janela de transferências. Vamos fazer contato com o Silver. Silver, volta aqui para trazer todas as informações e também desdobramentos para a gente, porque eu tô sabendo que teve cutucada, não teve? Não, conta pra gente, Silver. Teve cutucada, a rede social do Botafogo provocando o Palmeiras. Eu estou equilibrando vários pratos alvinegros e alviverdes hoje aqui no Gazeta Esportiva. Não deu para o Palmeiras, melou a negociação, a tentativa de repatriar, entre aspas, o Danilo, que é cria da base do Palmeiras. A última proposta
e definitiva foi recusada ontem pelo Botafogo na casa de 28 milhões de euros. O Palmeiras até apertaria ali o caldo para tentar botar mais uns 2 milhões e bater em 30, que era o que o Botafogo gostaria, mas o Botafogo não quer negociar o Danilo com o mercado brasileiro, reforçando assim um rival dele, Botafogo. A ideia do Botafogo é vender para o exterior, tem uma ótima proposta do Zenit da Rússia, ao que consta até superior a essa última do Palmeiras, só que o Danilo não quer ir. O Danilo postou nas redes sociais dele exigindo o respeito mútuo, respeito que vocês não querem me negociar com o mercado brasileiro, mas eu também não quero jogar no futebol russo. Então fica esse impasse. O Danilo entrou em campo ontem, completou o 13º jogo, explodiu o limite de partidas, ele não pode mais vestir uma outra camisa da Série A neste Campeonato Brasileiro, então ou fica no Botafogo ou vai para fora. Só que no futebol russo, o Danilo não está muito afim de ir não, viu, Marina? Pelo menos foi o que ele disse. E a Leila Pereira, assim que tornou-se oficial a recusa do Botafogo, emitiu uma nota falando que fez todos os esforços para contratar o Danilo, mas que um dia ele voltará à casa dele, no futuro voltará ao Palmeiras. Muito bom, Silver, obrigada. A gente trouxe aqui ontem no programa, né, que vamos ver se vai ser ou não escalado e tal, mas ali ele acabou entrando no segundo tempo da partida, ali do empate do Botafogo com o Vitória, inclusive teve essa provocação aí. Alex, deixo para você comentar sobre essa situação toda. O que você achou da postura do Danilo? O que você achou da postura do Botafogo com essa provocação? Faz parte, não faz? E da Leila também, né, de falar isso aí do Danilo, de voltar no futuro. O Botafogo foi feito de refém, na verdade, né? Porque se a gente analisar os números, era muito mais vantajoso para o Botafogo vender o Danilo para o Palmeiras por 28, 30, 31 milhões de euros, seja lá por quanto for. Mas era uma proposta irrecusável e que só não se concretizou porque o Botafogo não quis ceder às pressões e reforçar um outro clube brasileiro. Foi só por isso, porque o Danilo já tinha acertado tudo com o Palmeiras e ele deixou claro na postagem que ele fez depois do jogo de ontem, dizendo que, ó, tá bom, eu não fui para o Palmeiras? Eu não fui para o Palmeiras? Beleza, mas então agora também não quero ir para a Rússia. Garrafa? Ele colocou uma faca no pescoço da diretoria do Botafogo. Então, vocês não quiseram fazer. Peraí, que agora. É isso que você está preparada? Eu estava torcendo pro Danilo vir, porque senão ia ficar essa choradeira, que o elenco do Flamengo é maior, é melhor. Eu nem tô falando de Flamengo, eu tô analisando o caso. Você está analisando o caso, mas vai entrar, então eu já estou deixando pro Mesa Redonda. Não, mas não, ok, não, eu já acabei de falar. Aqui, não tem nada de ok, não. É choradeira, não tem nada de ok, sabe por quê? Abre até mão do Não, sabe por quê? Porque existe uma cláusula no contrato que tem uma multa rescisória para o Danilo sair do Botafogo para clube europeu de 20 milhões de euros. Então o Botafogo está correndo o risco de ter um prejuízo de 10 milhões de euros para um clube que está quase falido e não quis vender por não quero reforçar um brasileiro. Já, sabe, sem sentido. O Botafogo vai pagar caro por isso. Gente, vocês estão vendo, hein? Alex Miller, ó, tá desse jeito. Não engoli isso aí não, hein? Mas tem muita coisa pra gente falar ainda no nosso Gazeta Esportiva de hoje. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos ainda a imprensa falando um pouquinho sobre o mercado da bola do Palmeiras, né? E também segue movimentando aí a questão de ir atrás de reforços, né? E também sobre o jogo contra o Atlético Mineiro que acontece amanhã. Sabe que é um jogo aí muito importante, um time que sempre dificulta aí para o Palmeiras, mas é isso. O Palmeiras sabe que é um jogo decisivo para conquistar aí o Campeonato Brasileiro. E também a contratação de mais um reforço aí. Leila disse que não vai ter, mas a gente sabe, né? Quando menos espera, aparece aí o reforço. Deixa sua opinião pra gente se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.